Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Então, hoje vamos falarmos, hoje nós iremos detalhar, um pouco sobre um dos momentos históricos mais importantes da história do Brasil recente. Vamos falar sobre o golpe civil-militar de 1964. Falar do golpe de 64 remete-se a um momento, peculiar de nossa história que demonstra como que a instituição golpista sempre esteve presente na história política brasileira. Se formos pensarmos bem claro, golpes aconteceram ao longo de toda a nossa história. Golpes fundamentam a história do Brasil. Golpes são elementos constantes da nossa dinâmica de desenvolvimento social histórico. Vejam bem, a independência foi um golpe, certo? A proclamação da República foi um golpe. A chegada de Dom Pedro II ao poder foi um golpe. Então, golpes estão na nossa essência política. Mas, afinal, o que é um golpe? Golpe é diferente da revolução. Então, não se enganem. Quando ouvirem o termo Revolução de 64, conceitualmente falando, está extremamente errado. Por quê? Porque o conceito de golpe é um e o conceito de revolução é outro. Quando eu falo em conceito de revolução, eu estou falando no conceito de um movimento que estabelece uma mudança radical do sistema. Revolução Francesa foi uma revolução. Revolução Russa foi uma revolução. Porque elas mudaram todo o panorama social e político e econômico daqueles países. 64 no Brasil não houve isso. Tá? O único momento que nós podemos dizer que nosso país teve uma revolução foi em 30. A Revolução de 1930. Porque ela mudou todo o panorama político, econômico e até mesmo social do nosso país. Mas em 64 não. Em 64 foi golpe. Por que foi golpe? Porque o golpe, o conceito de golpe é um movimento político que quebra a ordem de forma brusca com um objetivo único que é alterar o espaço político. Não está querendo mudar todo o sistema. Não, eu quero apenas mudar aquilo que está no espaço político. Eu quero tirar um governante e colocar outra força. Pronto. E foi isso que aconteceu em 64. Tá bom? A instituição golpe, ela costuma acontecer quando? Em regimes políticos instáveis, em democracias neofitas. O que é democracias neofitas? Democracias novas, que tem pouco tempo de existência. Você não vê ninguém falando em dar golpe nos Estados Unidos já? Não, porque lá já tem uma democracia extremamente consolidada. O Brasil é um espaço do globo porque nunca conseguiu consolidar a sua própria democracia. Tá? O golpe é contra um governante. O golpe não é contra o sistema. Golpe é sempre contra o governante. Golpe tem caráter pessoal ou de um grupo político. Golpe é para representar interesses de grupos políticos. Golpe é a tomada ilícita do poder. Via de regra, alguns até com o uso da força, como aconteceu em 64. Apesar de não termos nenhuma morte, temos 2 mortes registradas no golpe, que foram de 2 estudantes do Recife. Mas foi extremamente, vamos dizer assim, um golpe sem uma reação violenta. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Então, golpe é isto. Tá? Então, não foi revolução, foi golpe.
Tá? O termo revolução é muito utilizado por militares, porque no imaginário que eles construíram, 64 foi um movimento para impedir a ascensão comunista no Brasil. Tá? Que é outra questão extremamente errada. Tá bom? Então, golpe é quando eu estabeleço uma ação política que altera o espaço político, mas mantém todo o espaço social e econômico do país. E foi isso que aconteceu em 64. O golpe de 64, ele aconteceu num contexto extremamente intenso no que diz respeito ao espaço externo e um espaço interno. Havia uma intensidade tão grande no mundo naquela época que, né, brechas para ações golpistas se tornaram extremamente evidentes. Não somente ação golpistas, mas também como ação revolucionárias. Por quê? Primeira coisa que quando aconteceu o golpe de 64, nós estamos vivendo a Guerra Fria. Né? Aquele embate ideológico entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista. Né? E o Brasil, em 1946, declarou alinhamento internacional diplomático com os Estados Unidos. Lembra disso? Então, no governo Dutra, nós decidimos que nós, dentro do contexto da Guerra Fria, estaríamos alinhados aos Estados Unidos e pronto, acabou. O Brasil, então, seria um país anticomunista. Só que, no governo posterior a Dutra, que é o governo Vargas, voltou a bandeira do nacionalismo. E essa bandeira do nacionalismo de Vargas incomodava muita gente de quem? Da UDN, a União Democrática Nacional do Carlos Lacerda, que defendia o entreguismo, ou seja, entregar a economia para a iniciativa externa, para o capital externo. Vargas foi extremamente pressionado, teve o episódio do atentado da Rua Toneleiro e Vargas suicidou. O suicídio de Vargas, em 24 de agosto de 1954, pode ser visto, dentro do contexto histórico, como um elemento que interrompeu um golpe militar. Este golpe militar estava sendo arquitetado com apoio da ODN com membros das Forças Armadas, né, principalmente da Aeronáutica naquele momento. Só que também tinham pessoas da Marinha e do Exército em construção em um golpe em 54. Vargas então deu um tiro no peito e interrompeu a construção deste golpe. Nessa mesma década de 50, o socialismo, o comunismo começou a se tornar algo presente na América Latina, com a Revolução Cubana de 1959. A revolução que estabeleceu a destituição do poder do Fulgêncio Batista e a implantação do socialismo em Cuba, sob a liderança de Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara. Né? A partir desse momento, os olhares dos Estados Unidos para a América Latina passariam a ser outros. Por quê? Porque neste espaço, os Estados Unidos temia que a inspiração da Revolução Cubana chegasse a outros territórios da América Latina. Então os Estados Unidos criou lá a doutrina de segurança nacional, um monte de escambau A4, para criar uma condição de apoiar movimentos contra eventuais ações comunistas dentro da América Latina. E vamos dizer assim, o embrião desse processo todo com a presença dos Estados Unidos será o Brasil em 64. Aí veio, né, o governo Jânio Quadros, aquele governo relâmpago de 7 meses e poucos dias, que foi extremamente controverso, né, que condecorou Che Guevara com honrarias nacionais brasileiras. Né? E aí, né, começou ali, neste momento, o governo Jânio Quadros, que culmina, né, com a sua renúncia, deu brechas para novamente se pensar em um golpe militar. Só que novamente esse golpe militar foi interrompido, só que dessa vez ninguém precisou morrer para interromper este golpe militar. Houve apenas uma campanha política chamada Campanha da Legalidade, liderada pelo Leonel Brizola,
que fez um acordo político posteriormente para garantir a posse do João Goulart. Né? Lembremos, João Goulart. João Goulart era visto pela elite brasileira como uma ameaça comunista, né? Por sua ligação com os sindicatos, pelo seu histórico trabalhista e por ter viajado à China, na China para fazer relações comerciais diplomáticas com um país comunista do mundo asiático. Então ele era visto por essa elite, pela ala conservadora do Brasil, como este cara mais à esquerda comunista, né, vamos dizer assim. E só que ele tomou posse como presidente, né, nós vimos na aula passada. Ele governou um primeiro momento ali sobre um regime parlamentarista e um segundo momento sobre um regime presidencialista. E é quando chegamos no regime presidencialista que o espaço para a efetivação do golpe se consolida, que o Brasil aí se divide em dois grupos, né? Se divide lá na galera janguista, né, que apoiava o governo João Goulart, e a galera que queria o golpe, né, era contra João Goulart, e agora faixas, o Brasil não vai ser uma nova Cuba, né? Show comunismo, não sei o que lá mais das quantas. E essa galera vai pra rua para protestar, né? Só que aí dois protestos, acontece uma onda de protestos polarizados, porque as reformas de base do João Goulart era apoiada por uma massa e era também tinha uma massa contra essas reformas de base, e isso polarizou o Brasil, dividiu o Brasil em dois grupos políticos, né? E aí o auge disso tudo foi março e abril de 64, quando as reformas de base começavam a ser tramitadas no Congresso, e aí as manifestações se intensificam. Teremos o comício da Central do Brasil a favor, né, das reformas, né, com a participação do presidente. E dias depois teremos a Marcha de Deus pela Liberdade e Família, que era contra as reformas de base. O espaço para o golpe está pronto, a sociedade se dividiu. Agora é só concretizar esse golpe. O golpe de 64, então, acontece da seguinte maneira. Tá? O pontapé inicial para o golpe foi supostamente uma quebra de hierarquia militar estabelecida pelo presidente da República, o João Goulart, né? Lembrando que, segundo o presidente da República sempre será o chefe supremo das Forças Armadas. Tá até uma polêmica aí ultimamente, né? Artigo 142, etc, etc. Mas isso foi desde sempre. Só que tem limites para isto. O presidente não pode interferir diretamente dentro da hierarquia das Forças Armadas. E o João Goulart fez isso, né? Quando começou a acontecer, né, houve, né, no início ali do processo todo, uma série de revolta de marinheiros no Rio de Janeiro. Tá? O Jango, então, interferiu nessas revoltas, para acabar com essas revoltas, passando em cima de quem? Do chefe da Marinha, que era o Silvio Frota. E o Silvio Frota viu essa postura do Jango de interferir diretamente nessas revoltas internas, né, dos marinheiros, como uma quebra de hierarquia militar. Porque o Jango não poderia interferir nisso. Quem teria que tomar rédeas e controlar essa revolta seria o chefe da Marinha, o próprio Silvio Frota. Só que o Silvio Frota viu isso, né, como uma quebra de hierarquia, e o presidente passando por cima das ordens dele. Pronto. Os militares encontrou aquilo que eles precisavam para consolidar uma ideia de golpe. Que o João Goulart agora está interferindo até mesmo dentro das Forças Armadas, agindo como um cara que não respeita hierarquias militares, né? O golpe está pronto, inicia aí a construção do golpe. O filme do João Goulart com as Forças Armadas depois desse episódio ficou extremamente ruim. E o que o João Goulart fez? O João Goulart, então, vai participar de um evento dos militares no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. No início,
para ali selar uma reconciliação com os militares. Só que o João Goulart chega lá com um discurso pronto, né, que não tinha nada a ver com aquilo que os militares esperavam. O João Goulart começou a descer o cacete na elite brasileira, defendendo as reformas de base, não sei o que mais, essa elite que massacra a classe trabalhadora, a classe operária, etc, etc, etc. E a elite que tinha o respaldo das Forças Armadas. Ou seja, pronto. O João Goulart afrontou os militares dentro de um evento dos militares. E aí, o general Olímpio Mourão Filho, tá? Não é esse de hoje não, tá, gente? Ele chama-se Olímpio Mourão Filho. Esse cara era chefe do exército na cidade de Juiz de Fora. E esse cara, depois desse evento do Automóvel Clube, manda sua tropa descer para o Rio de Janeiro para destituir o presidente João Goulart. Jango, então, sabendo dessa ação orquestrada pelo Mourão Filho em Juiz de Fora, de enviar tropas para o Rio de Janeiro, pegou tropas que ainda, na sua grande minoria, estavam aliadas a ele, Jango, e mandou para Juiz de Fora para analisar a movimentação das tropas do Mourão Filho. Tá? Pronto. Neste momento, um outro general, o Almauri Cruel, tá? Ele era cruel, tá? Que era chefe do exército em São Paulo, faz um discurso pedindo o afastamento imediato do presidente da República, João Goulart. Por quê? Alegando que João Goulart estava se aliando a forças comunistas para implantar o comunismo no Brasil. Bom, neste momento, João Goulart, né, já vendo que o cenário estava se montando para ele ser deposto, pega um avião e vai para Brasília. Chega em Brasília, a galera fala com ele: Jango, saia daqui o mais rápido possível. Aqui não é ambiente para você agora. Eles querem o seu pescoço aqui em Brasília. Suma daqui. Então o João Goulart parte para o Rio Grande do Sul. Bom, nesta movimentação de Brasília para o Rio Grande do Sul, o então presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, Auro Moura, convoca uma reunião extraordinária de última hora. Os congressistas se reúnem, né? Para quê? Para declarar a vacância da presidência da República. Né? Ou seja, dizer que o Brasil estava sem presidente, que o presidente estava fugindo para o exílio. Mentira grandiosa, porque o presidente ainda estava sobre o território brasileiro, indo para o Rio Grande do Sul. Esta reunião aconteceu de madrugada e ela ficou famosa pela participação do Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves, ele terminou essa reunião gritando aos congressistas que estavam apoiando o golpe de canalhas, 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 né? E aí, neste momento da decretação, por isso, quando se diz golpe em 64, este golpe tem que ser denominado golpe civil-militar, porque contou com a participação ativa do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional que decretou a vacância do presidente e assim empossou no mesmo dia o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Neste momento, Jango estava no Rio Grande do Sul, ou seja, ele estava em território brasileiro ainda. Ele foi deposto dentro do território brasileiro por uma reunião que recentemente foi considerada uma reunião ilegal do Congresso Nacional. Tá? Bom, só que aí, filho, nós ficamos pensando, se estava acontecendo tudo isso, por que não teve uma resistência então a este golpe? Né? Simples. Até houve tentativas de estabelecimento de uma resistência, principalmente organizadas pela União Nacional dos Estudantes e por movimentos populares na cidade do Rio de Janeiro. Só que os Estados Unidos participam deste momento do golpe.
Os Estados Unidos, ele participou de todo o processo de construção do golpe no Brasil. Mas, nesse momento final do golpe, né, que era ali entre o dia 2 de abril, né, porque o golpe, a reunião, né, que depôs o presidente, aconteceu na madrugada do dia 1º de abril, ou seja, o golpe civil-militar aconteceu no dia da mentira. Tá? E aí, no dia posterior, dia 2, dia 3, né, o que acontece? Começou a ter agitação de rua, só que os Estados Unidos tinham acabado de enviar para o Brasil, nesse processo todo da construção do golpe, navios de guerra. Temia para que, em caso de resistência, os navios de guerra norte-americanos iriam atacar a cidade do Rio de Janeiro para sustentar o golpe. Essa operação ficou conhecida como a Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun, então, é a operação política do governo americano de apoio e sustentação ao golpe militar, ao golpe de 64. Bom, sem nada para fazer e sem ter condição de ter resistência, porque os Estados Unidos estavam prontos para atacar o Brasil, o que o presidente Jango então decide? No dia 4 de abril de 1964, Jango vaza para o exílio no Uruguai. Aí sim ele vai para o exílio, né? A partir do momento que ele deixa o Brasil e vai viver no exílio, nós estávamos literalmente começando os 21 anos de ditadura civil-militar brasileira. A fase mais cruel da nossa história política.